Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso preparatório para o Censo 2022. Hoje nós vamos falar um pouco sobre fração de uma quantidade. Eu estou trazendo para vocês três probleminhas, são três situações distintas para você se situar e para você fazer bem não só os exercícios que eu vou passar, mas também os simulados e, lógico, para concluir a nossa provinha para recenseador ou outro cargo envolvendo aí o Censo 2022. Vamos lá? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui na descrição do vídeo você pode pegar o acesso completo a esse curso. O curso está sendo postado aqui no YouTube, mas se você quer fazer as atividades de forma organizada, inclusive os nossos simulados, você tem que acessar o link e pegar o teu acesso lá no Google Sala de Aula. É um curso totalmente gratuito. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela para a gente fazer o nosso primeiro problema. Muito bem, vamos lá, vamos fazer uma leitura aqui da nossa primeira situação. Segundo um estudo feito pela Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, a Sabesp, uma ducha de pressão, vamos marcar? Outra coisa que é muito importante é a interpretação. Muitas vezes você sabe trabalhar com frações, mas se você não souber interpretar o enunciado, aí a coisa desanda. Tudo bem? Vamos lá, ó. Eu estou falando de ducha de pressão. Então, uma ducha de pressão com registro meio aberto consome 135 litros de água em 15 minutos. O chuveiro elétrico, então, veja que nós mudamos. Eu estou falando agora de chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, durante o mesmo tempo e com a mesma abertura de registro, consome 1/3 dessa quantidade. Então, vocês percebam que o chuveiro elétrico, ele consome menos. Ele consome 1/3, ou seja, ele consome só uma parte do que a ducha de pressão está consumindo. Lógico, no mesmo tempo e com a mesma abertura, com a mesma vazão de água. O que ele está pedindo aqui? Ó? Quantos litros de água são economizados em um banho de chuveiro de 15 minutos, em relação ao banho de ducha nas mesmas condições? Então, eu quero saber o que foi economizado. Para começar, o que eu vou fazer aqui? Normalmente a gente faz isso nos primeiros exercícios. Depois, quando você entende, então você vai pensar as coisas, os exercícios, só de forma abstrata. Aqui eu vou tentar trazer de uma forma mais concreta. Vamos lá. Olha só, eu tenho aqui um inteiro. E o chuveiro elétrico consumiu só 1/3 do que foi consumido pela ducha de pressão. Então, eu vou dividir aqui, eu vou tentar dividir aqui em 3 partes. Talvez não fique perfeito, mas tudo bem. É só para a gente se situar aqui. Então, vamos supor aqui que eu tenho tudo que foi consumido, esse retângulo todo aqui, é a parte da ducha de pressão, são 135 litros. Só que dessa parte, o que aconteceu? O chuveiro elétrico só consumiu uma parte. Vou mudar isso aqui. Só consumiu uma parte. Ok? Só uma. 1/3. Agora é o seguinte, eu quero saber quanto que foi economizado. E eu quero saber quanto que vale cada parte dessa aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu sei que isso aqui tudo é 135 litros. Então, se eu quero descobrir quanto que vale 1/3, o que eu vou fazer? Ó, se eu quero saber quanto que vale 1/3, então eu vou pegar o 135, que é o inteiro, e vou dividir por 3. Por quê? Porque eu sei que eu dividi em 3 partes iguais. Se eu souber quanto que vale 1/3, eu sei quanto que o chuveiro elétrico consumiu, já que ele consumiu só 1/3 do que consumiu a ducha de pressão. Então, vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. Ó. Eu tenho 135 e quero dividir por 3. 3 vezes 4 é 12, sobra 1.
desce o 5. 3 vezes 5 é 15 e sobra 0. Então, eu posso afirmar o seguinte, que 1/3 representa 45 litros. Isso aqui é justamente, isso aqui é justamente o que o chuveiro elétrico consumiu. Não é verdade? Só que quando eu divido 135 por 3, eu estou dividindo em 3 partes iguais. Então eu já descobri que aqui também vale 45 litros. E aqui também 45 litros. E aí, o que a pergunta, a questão está pedindo? Quantos litros de água são economizados em um banho? A gente sabe que o que foi economizado é 2/3. Como que eu chego no 2/3? Eu tenho que desenhar sempre? 2/3 é isso aqui, ó. É 2 partes de 3. Só que nós podemos descobrir de uma outra forma. Se eu pego um inteiro e subtraio 1/3, então nós já podemos fazer essa conta aqui, ok? Nós não vamos fazer porque esse é o próximo conteúdo. Mas, se você souber, você já pode fazer. Então, 2/3 é o dobro de 1/3. 2/3 é isso aqui, é 2 partes de 3. Então, é 2 vezes o 45 litros. E aí, 2 vezes 45 é igual a 90 litros. Então, vamos lá. A ducha de pressão consome 135 litros. O chuveiro elétrico consome apenas 1/3 dessa quantidade, ou seja, uma parte de 3. Como que eu calculo uma parte de 3? Então, eu pego o total, que é 135, e divido por 3. Descobri que o chuveiro elétrico consome 45 litros. Só que eu não quero saber isso, eu quero saber o que foi economizado. O que foi economizado são 2 partes de 3, ou seja, 2/3. E 2/3 é 2 vezes 45 litros, que é igual a 95 litros. Então, o que foi economizado são 90 litros. Certo? Vamos lá. Vamos para a próxima. Segunda situação. Situação 2. Um alpinista escalou 3/4 de uma montanha, o que corresponde a 1.200 metros. Qual é a distância total a ser escalada? Vamos lá, vamos desenhar mais uma vez aqui, ó. Então, aqui eu tenho como se fosse a minha distância total a ser escalada, né, pelo alpinista. E aí, eu dividi em 4 partes. Eu já escalei 3 partes de 4. Então, o que eu vou fazer? É como se eu pegasse a minha distância total e dividisse em 4 partes. Vamos lá, vamos tentar dividir aqui em partes iguais, tá bom? Beleza, não ficou muito igual não, mas dá para entender. Olha só, eu sei que o alpinista já escalou 3 partes de 4. Ou seja, ele escalou essa parte e essa parte. Essas 3 partes aqui representam 1.200. Então, olha só, eu sei que 3/4 representa 1.200. Eu quero saber quanto que vale cada parte dessa. Cada parte dessa é 1/4, certo? Então, 1/4 representa quanto? É o 1.200 dividido por 3. Por quê? Eu sei que as 3 partes juntas representam 1.200 metros, certo? Se eu quero saber quanto que vale uma parte dessa, eu pego 1.200 e divido por 3, em 3 partes iguais. 1.200 por 3, podemos fazer aqui direto, vai ser 400 metros. Então, eu descobri que 1/4, uma parte de 4, representa 400 metros. Nessa situação aqui, situação 2, eu quero a distância total a ser escalada. Não quero... Lá na de cima a gente viu a parte que foi economizada. Aqui não. Eu quero descobrir o todo. O todo representa 4/4. Então vamos lá. 4/4 é 4 vezes 400. Por quê?
Porque eu descobri que uma parte dessa aqui é 400, ó. Aqui vale 400, aqui vale 400, aqui vale 400 e essa aqui também vale 400. Porque eu dividi em 4 partes iguais. Então, 4 vezes 4 é 16. E agora nós temos 1.600 metros. O que é 1.600? É a distância total a ser escalada pelo alpinista. Vamos lá para a terceira situação e última. Muito bem. Juntam-se em um recipiente 2 líquidos que não se misturam. O líquido A ocupa 2/7 do volume total. E o líquido B corresponde a 50 milímetros. Mililitros, na verdade, né? Vamos lá. Mililitros. Qual é o volume total dessa mistura? Então, vamos fazer o desenho. Perceba que eu estou fazendo o desenho aqui. Agora, nas atividades que eu vou propor, eu não vou fazer desenho. Porque nós temos que entender a situação de forma abstrata. Aqui nós estamos tentando colocar de forma concreta. Mas é importante que você entenda de forma abstrata. Ok? Não temos tempo, principalmente na prova, para fazer essa situação. Então, se eu quero dividir em 7 partes, então eu vou fazer 6 riscos aqui. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6. Ficou grande aqui, mas tudo bem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou diminuir um pouco isso aqui. Não, na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar um pouco esse aqui. Só para ficar mais ou menos, né? Proporcional aqui. Ok, então eu dividi aqui em 7 partes. O líquido A ocupa 2 partes. Não é verdade? Ó, ocupa 2 partes de 7. Então, estou marcando aqui 2 partes de 7. Só que tem um detalhe. Essa parte aqui, vou riscar aqui, ó. Essa parte aqui, eu já sei quanto que vale. Vamos lá, fazer um risco melhor aqui para vocês conseguirem ver. Essa parte aqui eu já sei quanto que vale. Ela vale 50. Não é verdade? Ó, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui vale 50. Então, o que que nós vamos fazer? Ó, vou colocar aqui, ó. 50 ml. Agora, essa parte aqui representa 5/7 do total, concorda? Então, 5/7 representa 50 ml. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é 5 partes do todo, de 7 partes. Então, aqui nós temos 50. Eu preciso saber quanto que vale cada parte dessa aqui. Ou seja, eu preciso saber quanto que vale 1/7. Se eu tenho 5 partes, então eu vou fazer 50 dividido por 5. Porque eu sei que o todo aqui, ó, essa parte que não foi pintada é 50. Se eu tenho 5 partes, então é 50 por 5, que é 10. Parece até óbvio, né? Depois que você faz. Então, cada parte dessa aqui vale 10 ml. Então, olha só. 10, 10 e 10. O total, lógico, vai dar 50. Se essas partes aqui valem 10, então aqui também vale 10, ó. Aqui também vale 10. Vamos ver a pergunta. Qual o volume total dessa mistura? Vou subir um pouco aqui. Bem, o total é fácil, né? Se eu já descobri quanto que vale 1/7, 1/7 é 10. Então, 7/7, que é o todo, é 7 vezes 10 ml. Então, nós podemos afirmar que o todo é 70 ml. Tudo bem? Então, é importante que você
veja o que eu estou fazendo, que você também faça os seus desenhos, ok? E que você pegue isso muito bem aqui e nas atividades que eu estou propondo nesse momento. Por quê? Porque na hora da prova, na hora do simulado, nem sempre nós teremos tempo para ficar fazendo desenho, para ficar riscando e para ficar pintando, certo? Então é isso. Um abraço e até a próxima aula.